Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um assunto interessante e ao mesmo tempo preocupante: o mistério das crateras que se abrem de repente no solo e das vossorocas que têm uma ação contínua. Qual a relação desse fenômeno geológico que ocorre no Brasil e no mundo? Fica comigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, este é o lugar certo para que você possa aprender sobre fenômenos geológicos, geofísicos, sobre a questão meteorológica, climatológica e fenômenos astronômicos. Eu sou o professor Reginaldo Vitorino, especialista em ciências da Terra e do Universo. E esse aqui é o seu canal Geociências Hoje. Como falamos no título desse vídeo, nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse fenômeno geológico que tem ocorrência em todo o subsolo e solo brasileiro, bem como também em grande extensão do mundo. Tem aqui algumas reportagens da BBC News Brasil trazendo, essa importante questão sobre a nossa vivência diária, sobre os nossos solos, sobre o uso e ocupação dos solos, um tema rotineiro que é abordado inclusive em disciplinas como a geografia física, e que infelizmente ela é muito retratada, como algo assim corriqueiro, que não merece tanta atenção, mas aqui nesse vídeo você vai ver que é de fundamental importância nós entendemos um pouquinho, sobre os processos geológicos envolvidos e como esse processo está intimamente ligado com as questões das mudanças climáticas e ambientais. Observando que esse fenômeno não é restrito ao Brasil, ele ocorre em toda parte do mundo, ainda que em outras regiões com outros fatores determinantes, aí está mais ligado com as rochas que constituem o substrato, que dá suporte a esse solo em outras regiões, como na Austrália, em regiões da Rússia, da Ásia, da Europa e mesmo nos Estados Unidos da América, onde você tem fenômenos como o que ocorreu em Queensland, também está aqui a matéria da BBC News, onde uma região de camping próxima à praia formou-se em 2007, formou-se instantaneamente ali uma cratera, por volta de 30 metros de diâmetro, 3 metros de profundidade, que depois continuou crescendo, engolindo uma casa e algumas barracas, um veículo, mas não deixou ninguém ferido, porque graças a Deus o pessoal estava fazendo ainda uma trilha beira-mar, e poucos meses depois ocorreu outro, abertura de poço, como chamamos, quando ocorre na praia. Qual é a explicação desse fenômeno lá naquela localidade? É que as chuvas que chove naquela região, elas se acidificam e ao infiltrar-se, aquele substrato rochoso, ele é composto basicamente de carbonatos, que são rochas calcárias, que na presença de água ácida, que está enriquecida em gás carbônico, portanto uma água mais acidificada, ela simplesmente dissolve esse carbonato, formando os sucos, as cavernas subterrâneas nessa região, que com o passar do tempo, elas vão aumentando seus condutos e interligando-se, elas colapsam devido não suportar o peso do solo ou da areia que está depositada sobre aquele local, e com a presença de chuvas torrenciais, que como estamos acompanhando aqui no nosso canal, estamos observando que as mudanças climáticas têm favorecido, juntamente com outros fenômenos derivados aí da mudança geoeletromagnética, com a intensificação do aumento da eletrificação atmosférica, da atividade intensa solar, todos esses fatores somados, eles estão contribuindo para intensificarem os chamados fenômenos de seca prolongada, seguida de chuvas torrenciais ou períodos de prolongada chuva torrencial sobre as diversas localidades do mundo, e vem gerando esse fenômeno que em regiões tropicais, como é o caso da América do Sul, Brasil, a região da África, Indonésia, nós temos o fenômeno que é chamado na língua tupi de vossoroca, que significa literalmente terra rasgada. Temos casos dramáticos, como é o caso de uma pequena cidade a 400 quilômetros da capital de São Luís, no Maranhão, de Biritiputu, acho que é assim que pronuncia, um nome difícil de pronunciar. Essa cidadezinha tem mais de 30 crateras dessas em formação, já trazendo um risco sério para a população local. Está aqui na mesma reportagem da BBC News, onde informa sobre esse risco que essa cidade está passando. Na mesma reportagem ainda trago também uma análise sobre a região do país da República Democrática do Congo, cuja sua capital já possui mais de 2.500
buracos, crateras dessa, que são formações cujo algumas já estão passando, né, de quilômetros de extensão em uma mega cidade com 12 milhões de habitantes, que segundo as projeções para 2030 e 2050 respectivamente, ela vai ter 30, depois 40 milhões de habitantes naquela região. Então imagine o problema, né, infraestrutural geológico que esse fenômeno geológico acrescenta, né, ele favorece essa formação, uma vez aqui na região dos solos tropicais, né, o processo é muito semelhante ao que ocorre na Austrália, porém com agravante quando os solos daqui, que são chamados, né, solos de origem de rocha produzida, né, literalmente, né, uma vez que o nosso substrato ele é composto basicamente aí de estrutura granítica diabásica, né, são rochas diferentes, né, das rochas carbonáticas existentes em parte do território australiano, em meio dos territórios ali do hemisfério norte. Aqui a nossa estrutura, principalmente na região principal, temos aqui o mapa da reportagem também da BBC News sobre a questão das vossorocas, mostra que boa parte dos territórios que estão na região da faixa tropical equatorial, ela é formada em cima das regiões de escudos cristalinos, portanto sobre regiões de rochas extremamente fraturadas e que estão nesse processo, né, até com uma certa velocidade de formação de solo, né, ainda mais pela ação do intemperismo, e a vegetação tem um papel fundamental, né, para garantir a estabilidade desse solo. Aí que entra um grande problema nessas regiões, como é o caso do nosso país, do Brasil, aonde, né, o desmatamento, a retirada dessa vegetação, né, fragiliza essas estruturas, inclusive dessa estrutura, né, mais fraturada, rochosa, que dá o substrato que sustenta, né, todo esse solo, por sua vez ficando daí à mercê da ação intensa, né, dessa água acidificada, que no caso das rochas ígneas não tem tanta influência, mas ele interage, né, dissolvendo os minerais que dão, de certa maneira, né, uma ligação mais substrata, né, na região do solo, lavando ele, tirando a areia, inclusive, que forma essas formações geológicas que tendem a crescer ao longo do tempo, como é o caso da cidadezinha aqui do Mato Grosso do Maranhão, e também é observado em todos os estados, no interior do estado de São Paulo, né, principalmente na região de Piracicaba, região ali, né, do centro do estado, próximo a Bauru, Botucatu, também é visível esse fenômeno ocorrente, aonde, né, esse fenômeno ele tende a se expandir, e como é o exemplo que demos ali da região nordestina, né, já temos mais de 30 crateras dessa ameaçando a cidade, portanto, de ser engolida toda, né, porque há crateras que já estão tendo ligações, né, subterrâneas. É possível fazer um levantamento, um diagnóstico, uma chapa, né, do solo dessa região com sistemas, né, de mapeamento por radar que utilizamos na geofísica. Vamos trazer uma sequência de vídeos também aqui fazendo essa introdução, explicando para vocês como que funciona, né, o processo do estudo geofísico, que tem as suas aplicações nas explorações de mineração e exploração de petróleo e gás, como também a exploração de água potável em aquíferos, né? Então, nós, através desse estudo, é possível fazer um mapeamento, né, mostrando exatamente como que está se dando, né? Também há outras técnicas, né, químicas que podem ser usadas, radioquímicas também, né, onde você aplica radioisótopos e com o detector Geiger você vai detectando aquela radiação alfa que não causa mutações ionizantes, né, nas pessoas, claro, com a sua devida proteção, porque é uma exposição à radiação, assim como você também é sobreposto quando vai fazer exames de raio-x, um exemplo, né? Mas é possível usar essas técnicas e hoje em dia está bem apurado o processo, dá para usar inclusive tecnologia de drones, né, para você fazer um mapeamento ali mais eficiente, né, de como está se dando o processo aí da infiltração da água e o avanço dessas crateras, né, em subsolo antes até mesmo de aparecer na superfície, como é o caso das cidadezinhas. E pelo mapa aqui, mapa mundial, você vê que é preocupante, ou seja, nós temos, né, algo em torno aí de quase 65%, né, da superfície terrestre, né, suscetível à ocorrência desse fenômeno geológico que está se intensificando, como falamos. Aí eles ocorrem em todo o mundo, né, lá na cidade, lá na nação de Israel, no Oriente Médio, né, eles recebem o nome de Polanes, né, estão ocorrendo principalmente próxima à região ali do Mar Morto, aonde o fenômeno também ele é muito parecido com o que ocorre na Austrália, onde nós explicamos, nos Estados Unidos, né, veja como um fenômeno global.
e a questão está muito relacionada, né, à mudança do clima e ao desmatamento, né, das vegetações que garantem essa estabilidade do terreno. Quais soluções deveriam ser tomadas? Bom, exatamente voltando naquela questão da catástrofe que sobreveio ao estado do Rio Grande do Sul, né, que infelizmente ainda estamos observando a se passar, está longe de estar resolvida na plenitude, mas há soluções como as soluções das cidades esponjas, né, já desenvolvidas e aplicadas pela China, e outras soluções, como nós falamos, como grandes obras, né, de galerias, de infraestrutura para poder dar esse suporte, como ocorre no Japão, e ainda a questão ainda, né, do reflorestamento e a restabilização da mata ciliares, como é uns projetos que têm tido relativo sucesso aqui no Brasil, né, onde nós observamos como resposta, né, dos EIA-RIMAS, os estudos de impacto ambientais e os relatórios de impacto ambientais, né, de projetos, né, de uma da mais variada envergadura, desde a mineração até um projeto residencial, construção de residências, né, que tem que fazer esse processo para poder mitigar o seu impacto ambiental causado no ambiente, certo? Então, são essas medidas que podem ser adotadas, como também, né, essa questão educativa, conscientizativa, né, onde nós, através do conhecimento, fazemos a população, no caso vocês aí, né, aventureiros, né, aqui espectadores do nosso canal Geociências Hoje, aonde a gente vai esclarecendo, né, com relação a esse conhecimento, principalmente na hora que você vai estar aí adquirindo seu imóvel, né, ou mesmo ampliando, né, o seu patrimônio, adquirindo novas terras, enfim, você ficar atento, né, com relação à ocorrência desse fenômeno, qual o substrato, o tipo rochoso que ocupa, né, que sustenta o solo daquela região, estar atento com relação aos índices de desmatamento, porque tudo isso está relacionado a essa dinâmica agora que estamos observando de mudanças climáticas, né, e portanto do regime de chuvas e secas ocorrentes na sua região, que é o fator fundamental para causar o fenômeno, né, e quais os gatilhos, né, uma vez que nós observamos que são inúmeros, principalmente relacionados à atividade artificial, ou seja, à exploração, né, e nós sabemos que grande parte da região nordeste, né, centro-oeste brasileiro, né, são de uso, né, para provimento de água da região, a exploração de poços, né, cacimbo, poços artesianos semi-profundos ou ultraprofundos, que causam gatilho, né, uma vez que ao retirar aquela cota hídrica de água, ele acaba desfavorecendo, né, ou seja, a instabilidade daquela superfície pode ocasionar, né, esse fenômeno. Ou ainda, né, o desmatamento, a retirada de uma encosta totalmente da sua vegetação, que vai ficar suscetível, né, à chuva torrencial, que vai infiltrar com mais intensidade, vai escoar, vai varrer, vai erodir completamente aquele solo e pode desencadear dando gatilho, né, desse fenômeno. E ainda há outros fenômenos, né, de cunho aí geológico, como sismos que estamos ocorrendo. Nós vimos aqui na semana, né, há 2 semanas atrás, né, nós já tivemos aí um sismo lá em Frutal, em Minas Gerais. Acredito que vocês devem estar acompanhando também. Tivemos um sismo também no Rio Grande do Sul registrado, não de grande intensidade, né, com danos perceptíveis, como foi em Frutal, mas já requer atenção porque está relacionado ao acomodamento e à dispersão, alívio dessas tensões que ocorrem em intraplaca, né? Nós estamos na intraplaca, então sabemos que forças geológicas atuam, né, sobre o território brasileiro, vindas do oceano, lembrando que nós temos, né, a dorsal mesoatlântica no meio do Oceano Atlântico, que gera, né, uma ação, uma força corrente vindo do oceano em direção ao interior do país. E na nossa outra margem mais ocidental, lá nos Andes, né, nós temos um fenômeno ali onde nós temos uma placa tectônica que está mergulhando abaixo da placa tectônica sul-americana, né, consequentemente gerando, né, a força que está nesse sentido empurrando o continente de baixo acima, portanto os Andes estão se elevando e empurrando ele do sentido do Oceano Pacífico ao interior. Então essas forças se acomodam e, como explicamos, como vocês viram ali no mapa, né, boa parte do nosso território nacional e do continente, né, aqui da parte sul-americana, ele está inserido em regiões de
rochas fraturadas. Consequentemente, essas rochas fraturadas têm um limite, né, de acomodação e dispersão dessas tensões geradas nesses movimentos tectônicos que aqui comentamos e, consequentemente, ao rompimento desse limite, gerando o alívio dessa tensão, gerando, consequentemente, sismos, né, como esse que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, lá na região de Pelotas, né? Além, claro, que possivelmente possa ter ocorrido, né, pelo gatilho de um sismo maior que ocorreu em Lima, no Peru. Tá aqui também a reportagem, né, aonde nós observamos que, né, o sismo chegou na escala de 7,2, foi emitido até um alerta de tsunami, porém, né, as ondas, vamos dizer assim, mecânicas, elas se propagaram ao interior da placa, né, não ocorrendo, né, o tsunami, como falaram, porque uma vez que a dinâmica ali da costa Pacífico, ela é um pouco diferente da que ocorre na costa do Atlântico, como observamos, né, uma vez que a meso-atlântica ela está fazendo esse movimento, né, como está aqui em minhas mãos, certo? Por quê? Porque ali nós temos uma região divergente de placas, ou seja, as placas estão correndo em sentido contrário. Já aqui na costa do Peru estamos tendo um limite convergente, então, ou seja, as placas estão correndo no mesmo sentido, onde a placa de Nazca, né, e de Cocos, né, mais acima, ambas estão mergulhando abaixo da placa sul-americana e empurrando-a para cima e no sentido leste-oeste, certo? Então, por isso, esse movimento ali, ele favorece mais os sismos que ocorrem dentro do continente, em contrapartida dos sismos que ocorrem no fundo marinho, que são os principais geradores de fenômenos como maremotos, que no caso aqui, por isso que eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto aqui na nossa rede, né, ao longo, né, aqui da rede de pesquisa, né, vários vídeos relacionados, questionamentos sobre possíveis tsunamis, né, na costa brasileira, principalmente o que tange a região norte e nordeste. Por quê? Porque essa região ela está completamente, né, suscetível a esse evento, uma vez que a Mesoatlântica, como falamos, ela corta todo o Oceano Atlântico de norte a sul, desde da região limite ali, né, no Mar de Wendel, na Antártida, até a região ao norte, lá do Mar do Norte, próxima a Groenlândia, a Islândia, uma vez que a Islândia, a exemplo da ilha de Açores, né, Cabo Verde, são territórios portugueses, mas que estão ao longo do círculo, né, do continente africano, fazem parte dessas margens de divergência das placas, né, no caso atlântica, né, americana, norte-americana, europeia, africana, né, e consequentemente elas são regiões ativas tectonicamente e estão favorecendo esse movimento. Então, um terremoto que ocorra tanto em Açores, Cabo Verde, né, ele pode desencadear sim, né, uma grande movimentação, deslocamento de águas intensas que podem vir, de fato, favorecer a formação de um maremoto. Claro que o foco não é esse neste vídeo, né, mas vamos trazer em outra ocasião uma explicação aprofundada, mostrando, né, inclusive aqui com os mapas, simulações, né, dessa possibilidade de ocorrência que pode, infelizmente, atingir todo o norte e nordeste brasileiro, né, parte do nordeste, né, chegando até a região ali, né, das praias de Rio Grande do Norte, né. Pois bem, voltando à questão então da vossoroca, né, como vimos, então elas podem ser também engatilhadas por um processo de sismo, como esse que falamos, né, na tarde de ontem ocorreu em Lima, do Peru, e que foi possivelmente o responsável por desencadear, né, o alívio dessas tensões que estavam intraplacas e que consequentemente resultou nesse abalo, né, na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e pode também vir ser um gatilho para o desenvolvimento, né, de novas vossorocas aqui no interior do nosso país. Veja que todos esses fenômenos geológicos estão intimamente relacionados com as mudanças climáticas e, consequentemente, com o processo, né, que estamos enfrentando de mudanças, não só no nosso país, como em todo o mundo, né? E aqui fica, né, para vocês, né, a dica, né, de como você pode estar se protegendo, né, de como você pode estar ampliando seu patrimônio, se resguardando dessas questões, né, dando daí, né, uma melhor atenção quando for adquirir terra, ou mesmo na localidade que você está, se de fato você está em uma localidade mais segura, né, numa região, né, de escudo cristalino, mais próxima a regiões montanhosas, aí alguém pode falar, mas próxima a região montanhosa não é mais perigoso? Pois bem, você não vai morar na encosta e nem, né,
na base da montanha, mas veja que regiões montanhosas, automaticamente a estrutura do terreno, ela, ainda mais aqui no caso brasileiro, elas são regiões, né, que já não estão ativas tectonicamente como no caso dos Andes. Então são regiões antigas, por isso que você vê o termo usado, né, de costas basálticas, né, mar de morros, são regiões que estão com montanhas com o topo arredondado, já demonstrando um desgaste ao longo do tempo geológico muito intenso e, portanto, uma certa estabilidade, como também nós temos no nosso interior brasileiro. Agora, já regiões de planície, elas já são mais suscetíveis a alagamentos, também suscetíveis a colapsamentos com formações dessas estruturas, mas lembrando que é essencial conhecer sobre a geologia local. Por exemplo, você tem a região sul do estado de São Paulo, a região da formação das cavernas, Caverna do Diabo ali, é uma região onde há, né, entre o substrato ali, uma abundância grande de cavernas, né, portanto de rochas carbonáticas. Outra região que há muita, né, contribuição de rochas carbonáticas é a região de Rio Claro. Então veja que todas essas regiões são regiões suscetíveis a formações de vossorocas, né? Temos regiões, né, como no caso do interior paulista, você pegando a depressão periférica, né, exatamente onde está boa parte do aquífero Guarani no território paulista, mas isso também ocorre dentro do território mato-grossense, no território, parte do território mineiro, bem lá em cima, né, na caldinha, na divisa de Minas, Goiás e São Paulo. O sul de Goiás, todas essas regiões são suscetíveis a regiões arenosas que também favorecem esse colapsamento. Então, de posse desse conhecimento, é fácil você se planejar, né? Para você se planejar, então essas regiões não são ideais para investir, não. Há outras questões serem levantadas da geologia local, você pode estar estudando, é fácil hoje, né? O IBGE, assim como o INPE, disponibiliza, né, os mapas, inclusive geológicos da região, para que você possa fazer um estudo e assim até mesmo contratar, né, serviços, né, ali prestados pelo pessoal da geologia, das geociências, né, bem como da geografia também, que possa estar te orientando melhor para fazer seu uso e ocupação do solo, né, bem como também para que nós possamos nos posicionar e cobrar do poder público local para fazer as devidas as obras, para resguardar, para recuperar, né, a estrutura do solo da região, para mesmo proteger a população e se proteger, né, mediante a esses fenômenos que estão ocorrendo. Certo, exploradores? Então, esse vídeo de hoje foi abordado esse assunto, né, de grande interesse, que vai ser aqui, né, ao longo de uma playlist desenvolvido. Vamos falar sobre as particularidades desses fenômenos que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo, né, trazendo as suas diferenças. Esse vídeo foi mais uma introdução para que você possa estar conhecendo sobre o assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você já deixe seu like, compartilha, né, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, né, e assine as notificações aqui para que você possa estar recebendo, né, mais vídeos como esse, para que você venha então estar ampliando seu conhecimento e dessa maneira se antecipando mediante a essas mudanças intensas e mesmo, né, estar preparado diante de uma situação que possa te pegar desprevenido, né, como infelizmente, como vimos na reportagem lá da BBC, né, algumas pessoas, né, depois leiam, eu vou deixar aqui na descrição, né, o link das 3 reportagens falando sobre esses fenômenos ocorrentes no mundo, né, de como eles pegam pessoas desprevenidas, né, e infelizmente muitos vêm até mesmo perder a vida devido a isso. Tá certo, exploradores? Então, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.